funcionando até agora, cara? Não é possível, eu não fiz nada. Pô, o PC não liga, cara, e agora? Tenho certeza que você deve ter passado por essa situação, ou de repente você tá nessa situação, calma. Se você já passou por isso, você tá passando por isso nesse momento, seu PC de repente não liga, ou liga e fica em looping, não funciona, não entra no Windows, não dá vídeo, calma que esse vídeo aqui eu fiz exatamente pra você. Seu PC não liga? Então calma que você tá no lugar certo. Hoje eu vou mostrar passo a passo as causas mais comuns e também as mais avançadas num computador que não liga, que demora pra iniciar ou que trava no post. E o melhor, eu vou explicar não só o que fazer, mas também por que cada problema acontece. Esse é um guia completo, então já deixa o like e acompanha até o fim, porque tem bônus que muita gente erra e nem percebe. Será que foi esse que eu errei aqui? Vamos começar pelo básico, mas que pega muita gente. Primeiro, confere se o cabo de energia da fonte está bem encaixado e se o botão traseiro está na posição ligada, no I ou no 1zinho. Eu sei. Não é pegadinha, é sério. Não é nem que você esqueceu de ligar o cabo de energia, é que às vezes este cabo de energia ele tá mal conectado. Às vezes você nunca montou o PC ou de repente se você esbarrou e ele tá lá mal conectado. Então a primeira coisa que você vai conferir é isso. Parece até aqueles memes do você já conferiu se o seu roteador tá ligado. Enfim, vê se ele tá bem firme. Inclusive esse cabo pode ser o problema, ele pode ter dado defeito ou no meu caso eu já vi ele derreter. E obviamente confere se do outro lado não desencaixou. Porque parece bobo, mas às vezes você coloca ele numa régua, alguma coisa assim, e ele fica meio encaixadinho e aí não funciona ou dá mau contato. E obviamente, se você acabou de montar o PC, vê se o botão da fonte aqui atrás, ó, se esse botão aqui tá no 1 ou no I, senão não vai funcionar, né? Esse aqui é o botão geral da fonte e claro, se você acabou de montar o PC, pode ser uma coisa que você esquece. Mas já que a gente tá falando de cabo conectado, eu vou para uma coisa um pouquinho mais avançada. Você precisa ver se o cabo da sua placa de vídeo ou todos os cabos do PC estão bem conectados. Inclusive tem algumas placas de vídeo mais sofisticadas que eles têm até um LEDzinho aqui que mostra para você se o cabo tá bem encaixado ou não tá bem encaixado, se não tem algum problema na alimentação. Se você acabou de montar o PC, vale a pena você conferir. O cabo da placa de vídeo, se você instalou, ele tem uma travinha. E se essa travinha ela não tá bem encaixada, pode ser que esteja meio desconectado aqui. Isso é especialmente perigoso nas placas de vídeo que usam esse novo conector, o 12V2X6 ou 12VHPWR, porque esse cabo mal encaixado pode inclusive, além de gerar um mau contato, pode gerar um derretimento catastrófico e sim, acabar com o seu PC e pegar fogo. A gente já viu algumas coisas bem horrorosas. Então, confere. Esses cabos mais antigos você vai escutar um clique, ó. Você vai sentir um cliquezinho e uma forma boa de conferir é você pegar do lado do cabo e puxar. Tá vendo? Esse tá solto. Você fala, nossa, mas encaixou. Pois é, ele não travou completamente, então agora eu escutei um cliquezinho. Aí você pode puxar, não precisa puxar junto com a placa, né? Mas se você puxar ele, você vai perceber que ele não vai voltar junto. Isso você pode fazer para todos os cabos que vão na sua placa-mãe. Confere se os cabos estão todos encaixados. Um outro ponto importante para você que está desesperado, principalmente se você acabou de montar o PC, isso aí não serve para você que já estava com o PC montado. Segura aí que tem para você também. É que você pode ter ligado errado o painel frontal. Esse carinha aqui na frente que é quem liga o PC. Pois é. De novo, é raro, mas acontece muito. O que acontece é que às vezes as pessoas confundem e invertem o conector do reset com o power. E aí você tá apertando o power e não liga. Então eu recomendo sempre você apertar o reset para ver se ele vai ligar ou não, porque às vezes você inverteu o conector e aí é muito fácil. Você vai lá na placa-mãe, no painel frontal e vê o que você fez errado e inverte os conectores. Uma outra forma simples de você checar se não tem um problema no painel do seu case, de repente você montou num case que você achou aí jogado e tal. O que você faz? Você pode pegar uma chave. Tá vendo aqui o painel frontal? Tanto aqui o power button e o reset. Aí o que você vai fazer? Onde tá o power, que é na parte de cima, você vem
aqui com a chave, ó, e dá contato nesses dois conectores. Nossa, mas que medo! Cara, não tem perigo, não vai fechar curta, não vai acontecer nada. Se você bater e esbarrar em outros, não tem problema, tá? Então você vem aqui, bate, e aí ele vai fazer essa ligação. Obviamente que essa é uma situação extrema e você precisa ter o mínimo de conhecimento. Você não vai pegar a chave e sair enfiando aí no seu PC para ver se liga. Esse aqui é onde conecta o cabo, então não tem problema, você vai só fazer o contato. E aí você pode descobrir se não é um problema no botão do seu case que você acabou de comprar, ou se de repente o seu deu algum defeito, e aqui você consegue ligar diretamente. Algumas placas-mãe já tem um botão de ligar em alguns outros lugares, mas essa é a placa-mãe bem mais cara. Se a sua é bem da basiquinha, isso aqui é padrão. E uma forma boa de saber que o problema é, por exemplo, na placa de vídeo, é você olhar as fãs, as ventoinhas, sei lá como é que você chama isso. Se ela não estiver rodando, pode ser um indicativo de que não tá nem encaixado o cabo aqui, ou às vezes tem gente que esquece, você tem que ligar esse cabo aqui, tá? Não é opcional. Mas pode ser um indicativo de que a placa não tá recebendo nenhum tipo de alimentação, né? Não tá recebendo energia. E pode ser um problema aqui, ou se não, pode ser um problema no cabo da sua fonte. Se a sua fonte for uma fonte modular, que significa que os cabos vêm desconectados, pode ser que você simplesmente esqueceu de conectar o cabo da sua placa de vídeo. Aí você vai ter que procurar aqui certinho onde é o lugar e ver se ele tá conectado. Primeiro, ver se você colocou o cabo, e segundo, para ver se ele tá bem conectado. Porque, ó, se a gente deixar ele mal encaixado, ele sai. Ai, mas eu encaixei firme e tal, olha só que beleza. Travou? Não travou. Se não travou, ele pode ter soltado. Às vezes você nem viu lá atrás, ele tá solto, porque na hora de você encaixar os cabos e ir mexendo, ele soltou. Então confere isso e deixa ele bem encaixadinho. Se o cabo, ó, você tá vendo aqui, ele tem essa travinha. Se ele tiver mal encaixado, a hora que você puxar, ele vai sair. Ou se você mexer os cabos lá atrás, às vezes parece que ele tá conectado até o fim, mas ele não tá, ó. Parece que tá conectado, né? Pois é, mas ele não tá. E aí quando você puxa, ele sai. Então tem que vir aqui, ó, encaixar, e aí você aperta ele até travar. Agora você pode puxar pela lateral, não vai sair, só se você soltar a trava aqui. E são erros bem comuns, mas é possível de acontecer, tá? Me pergunte como eu sei. E claro, falando de cabo, é bom você lembrar de conferir se o cabo HDMI ou DisplayPort está bem encaixado, porque pode ser que o cabo da placa de vídeo não tá conectado, e aí não vai dar vídeo. Às vezes o PC liga, roda as fãs e faz tudo e não dá vídeo. Às vezes pode ser o cabo HDMI, ou pode ser simplesmente o input, a entrada do monitor que não tá bem encaixado ou que você não selecionou. Você pode tentar manualmente selecionar a entrada do monitor, ele pode estar jogando por uma outra entrada que não tem nada a ver. Mas o PC continua que não liga, então deve ser outro problema. Isso daí não resolveu para você. Então agora vamos falar um pouco mais técnico. As proteções internas da fonte de alimentação. Toda fonte de qualidade tem mecanismos como OCP, que é a proteção contra sobrecorrente, e UVP, que é a proteção contra baixa tensão. Se alguma coisa estiver errada, a fonte desarma sozinha para não queimar o sistema. Então se a fonte liga, faz aquele tec e de repente desliga direto, pode ser um problema de sobrecorrente ou de baixa tensão. E aí pode ser um problema ou em algum componente, ou um problema na sua fonte, ou um problema até na alimentação do seu PC, que a fonte está simplesmente desligando para que não aconteça algo pior. É um mecanismo de defesa da fonte. Então isso quer dizer que se alguma coisa estiver errada, a fonte desarma sozinha para não queimar o sistema. Nem todas as fontes têm um outro mecanismo que é o LED para indicar isso, como por exemplo nas fontes da Corsair da linha I. Elas têm uma comunicação via USB, elas passam as informações para o seu computador, mas ela tem um LEDzinho. Esse LEDzinho, ele mostra a cor do status. A maioria simplesmente corta energia. Essa luzinha ela mostra o status, e aí você pode entrar lá no site da fabricante e procurar o que significa cada cor e cada status, mas ele te ajuda a identificar qual é o problema que está acontecendo diretamente com a alimentação. A maioria simplesmente corta energia, né? A maioria das fontes não tem esses mecanismos mais avançados. E aí o sintoma é o PC tentar ligar e desligar sozinho. Se você não tem certeza se é isso, o jeito mais seguro é testar o sistema em outra fonte confiável. Eu não tô falando uma fonte de informações, tô falando uma fonte de alimentação mesmo. E não adianta confiar só num tester de bancada se a fonte não tem diagnóstico luminoso, porque você não vai conseguir identificar exatamente o que está acontecendo, a não ser que você tenha um equipamento muito mais avançado. Que aí esse ponto eu não sei nem porque você tá aqui nesse vídeo, né? E aí vai uma regra, se você tá usando uma fonte genérica, tipo essa genérica com esses cabos PIC 3 em 1 aqui, esse aqui já pode ser automaticamente o problema, tá? Então a minha dica é sempre não economize na fonte de alimentação. Isso aqui é o que passa energia para o seu PC. Mas vamos supor que o seu PC tá ligando, só que ele liga e já desliga imediatamente. Tipo, ele liga, aí ele dá vídeo ou nem dá vídeo, liga rapidamente e desliga. O que isso pode ser? Um outro motivo muito comum pro PC ligar e desligar rapidamente é o superaquecimento. E o melhor jeito de verificar isso é entrando na BIOS. Se o seu PC sequer conseguir ligar, porque às vezes ele nem
nem liga, não dá nem tempo de entrar na BIOS e desliga. Então, se ele nem conseguir entrar na BIOS e desligar, eu vou mostrar pra você o que pode ser. Se ele já ligar e entrar na BIOS, bom, aí é muito fácil. Na hora que o seu PC ligar, você já aperta o delete que nem um louco. Aí depois disso, ele vai abrir a tela da BIOS. Lá dentro, você vai até a seção de monitoramento. Normalmente quando essas BIOS mais modernas, né, de PCs mais modernos, ele já mostra pra você ali de cara, nas versões mais simples, né, as versões mais fácil, que é a Easy BIOS, alguma coisa assim, ele já mostra pra você o monitoramento. Aquela temperatura é a temperatura do seu processador, às vezes eles mostram até outros números, mas aquilo ali vai estar, o CPU ou o processador vai estar mostrando pra você a temperatura dele. Se não tiver, você pode ir lá no Hardware Monitor ou PC Health, dependendo de qual é a opção. Enfim, tem várias opções diferentes, procura aí qual que é a da tua placa-mãe. E aí você se atenta, se a temperatura do processador já tá alta, mesmo sem estar rodando nada pesado, pode ter certeza que dentro do sistema ela vai subir ainda mais e causar desligamento. Mas como que eu sei se tá muito quente ou pouco quente? Porque pra mim 30 graus já é muito pro processador. Bom, o processador é só você entrar no site da fabricante ou dar um Google aí e procura lá temperatura máxima de operação e o modelo do seu CPU. E aí você vai descobrir, normalmente roda na casa dos 90 graus. 90 graus já é muita coisa. Se passou disso, o processador pode desligar. Mas se você não está conseguindo nem entrar na BIOS, como é que você vai saber? Você pode simplesmente desmontar o seu PC para ver. Se você já montou o seu PC, vai ser fácil. Se você nunca desmontou, também é muito fácil. Assiste um tutorial que a gente fez aí e volta o vídeo. É o contrário, é a mesma coisa. E eu peguei essa placa-mãe aqui para dar um exemplo para vocês do que pode acontecer. Vamos supor que você instalou um water cooler. Você acabou de instalar o water cooler, você colocou a pasta térmica, instalou o water cooler e tá fervendo. Fala, não é possível, eu coloquei um water cooler no meu processador, coloquei um water cooler de 360mm e ele tá dando esse problema. Bom, o que pode ter acontecido? Um erro comum de acontecer é você esquecer de tirar o plastiquinho do water cooler. E não só do water cooler, do air cooler também. E tem umas pessoas que detestam tirar plástico do PC, né? Ai, não vou deixar, vou deixar o plastiquinho aqui que é para conservar. Pois é, mas acontece que aquela interface é uma interface térmica, justamente para tocar calor. Se você não troca calor, o teu processador vai ficar isolado. E é o que acontece quando você deixa aquele plastiquinho. Me pergunta como que eu sei disso. Não pergunta, melhor não pergunta. Então eu sei, calma, não fica chateado se aconteceu com você, mas confere. Eu sei que é um erro meio crasso assim, mas acontece, não tem problema nenhum. Vai lá, dá uma conferida. O que também pode ocorrer é que de repente não houve uma aplicação correta do cooler, pode ser do air cooler ou do water cooler. Isso acontece inclusive bastante com cooler box. Por exemplo, você vai colocar aquele cooler box da AMD, o Wraith Stealth, o Wraith Prism, o Wraith Spire, ou senão o cooler box da... Nossa, o cooler box da Intel é louco pra isso. O que acontece? Ele precisa de uma certa pressão, não é só você encostar o cooler ali. E como você colocou o PC e botou ele nessa posição aqui vertical, né, deixou ele em pé, o que acontece é que daí, ó, por exemplo, aqui a gente tem um plate, né, ele fica solto, ó. Imagina que o cooler tá aqui solto, conforme você coloca aqui ele vai descolando, porque a pasta térmica ela descola, e aí você não tem mais aquela pressão, o contato. Então pode ser desde uma pressão incorreta na montagem, por exemplo, o cooler box, você não parafusou ele direito, não é que você precisa apertar ele, é que ele precisa encaixar na placa-mãe. Você olhando pela parte de trás você percebe, ou levantando a travinha do cooler box você vai perceber que ele não tá bem encaixado. Então confere o encaixe para ver se tá de acordo. Se tiver tudo certo, o que pode ter acontecido também de repente é que a pasta térmica do seu PC que já estava montada, ela tá seca. Pois é, a pasta térmica ela tem data de validade, né? Dependendo da interface térmica que você tá usando ali, ela pode durar menos ou durar mais. E mesmo para você que acabou de montar, pode acontecer, por exemplo, você pegar um cooler box e a pasta térmica tá lá, tá ressecada. Pode ser que faz tanto tempo que ela tá guardada lá que ela não tá fazendo o trabalho dela de conduzir o calor. E uma forma boa de descobrir isso é você pegar, de repente, sei lá, uma ferramentinha assim, pega no cooler e dá uma passadinha. Se ela sair parecendo pó, se ela tiver muita resistência, se ela não tiver pastosa, é porque ela já foi embora, mesmo sendo nova. Pode ser que tenha ficado muito tempo em estoque, pode ser um problema de lote, enfim, várias coisas podem ter acontecido e aquela pasta simplesmente não tá funcionando. Se já tiver montado o seu PC, não custa nada trocar isso, mas antes de desmontar, lembra de comprar uma bendita de uma pasta térmica, senão o que você vai botar ali? Pasta de dente? Maionese? Não faz isso. Compra a pasta térmica e aí sim você faz essa checagem, tá? Dá pra você usar mesmo a pasta térmica se ela estiver boa, mas a aplicação não vai ficar boa e aí você pode arrumar um outro problema que você não tava tendo. Outra forma fácil de você perceber se for air cooler, de repente você tá usando um air cooler daqueles de tower, aquele torre, e você não consegue ver a fan. É só você dar uma verificada se a fan tá rodando, às vezes ela não tá rodando. Você também pode ter esquecido de encaixar corretamente o fio. Você pode ter colocado ele de repente numa outra, a placa-mãe simplesmente não tá localizando. Tem algumas placas-mãe que inclusive mostram lá, né, que teve um erro, que o CPU não encontrou a fan, enfim, coisa do tipo. Depende, varia muito de uma placa-mãe para outra, e aí é só uma instalação incorreta. Outra coisa que pode acontecer é com o water cooler. De repente você esqueceu de ligar a bomba do water cooler. Você verificou se tá ligado? Mas como é que eu vejo isso, Robson? Bom, na BIOS você pode ir lá na parte de fan, de monitoramento, e ele vai mostrar para você se tá ligada a bomba do water cooler. Normalmente ele vai ter uma rotação bem mais alta, e se você tiver dúvida, você pode simplesmente escutar. Se você colocar ele pertinho, você vai escutar o barulho da bomba do water cooler funcionando. Uma outra forma é você segurar a mangueira do water cooler. E não é
quinta série, né? Uma outra forma é você segurar ali na mangueira do water cooler e perceber se ela tá passando, você consegue sentir o fluxo do líquido de arrefecimento que tá lá dentro, e aí você descobre se tá funcionando a mão. Ou senão você pode simplesmente encostar a mão na bomba do water cooler, você vai sentir a vibração da bomba e vai falar assim, ah, não, tá funcionando ou não tá funcionando. Isso acontece porque se não tiver funcionando a bomba, não tá movimentando o fluido lá dentro e aí simplesmente não tem troca de calor suficiente. Não adianta nada as fãs estarem rodando, mas também é bom verificar se as fãs estão rodando no seu radiador, né? Coisas básicas, mas que às vezes passa despercebido, principalmente para quem não tem tanta experiência assim. Agora vamos para um outro cenário. Imagine que você acabou de montar o PC novo. Ele liga e demora uma eternidade para dar vídeo. Parece que não vai ligar nunca. E isso pode ser o chamado treinamento de memória. Os caras já imaginam a memória puxando o ferro. Não, não é isso. Isso aí, na verdade, é a placa-mãe ajustando os parâmetros dos módulos de RAM na primeira inicialização. No caso das plataformas mais novas, como a M5 com DDR5, esse processo pode demorar vários minutos. As placas X670, B650, X870 e até B850 pode apresentar esse comportamento. O sistema reinicia algumas vezes, fica no loop de DRAM, acende os LEDs na placa até que ele finalmente inicializa. O problema é que você fica tão ansioso que você já vai lá e clica no reset. Você não deixa, fala, nossa, entrou em vários boots, não tá funcionando, desliga, tira da tomada e tal. E ele nunca termina esse treinamento de memória. Ah, mas tá demorando muito tempo, Robson, eu tô ficando assustado aqui com o negócio. Eu sei, é assustador pra quem não conhece, mas é parte do processo, tá? É normal. Se isso acontece só no primeiro boot, não precisa se preocupar. Ele pode demorar até vários minutos. Agora, se acontece toda vez que você liga, aí pode ser necessário você atualizar a BIOS ou ajustar as configurações específicas que eu vou explicar já já. Agora, aproveitando que o seu PC pelo menos está ligando, mas continua dando problema, eu vou ensinar algumas formas de você identificar esses problemas de boot. Aí já não é o caso do PC não liga, é o caso do PC ou não para ligado, ou toda vez tem dificuldade para ligar. Uma das formas mais simples de você identificar qual que é o problema que está acontecendo, às vezes ele trava na inicialização. Já aconteceu isso, né? De repente você clica, ele liga e trava, liga e trava, liga e trava e depois ele inicializa. O que pode acontecer, uma das coisas é justamente o XMP não tá aplicando. Se você tem a memória com o clock mais alto XMP e você ativa o XMP na memória, você não ativou o XMP na memória? Então faz isso aí, ó. Ativa o XMP porque senão você não tá usando a frequência máxima que você pagou na sua memória e isso é bem importante. Dito isso, se você tá com o XMP, às vezes não é compatível. Isso acontece muito, questão de incompatibilidade de módulos. Por isso que é importante você comprar um módulo que é certificado para sua placa-mãe. Então você vai lá na lista que tem no site da fabricante da placa-mãe e vê se a memória tá lá no QVL, no Qualified Vendor List, que é a lista de memórias que foram testadas com aquela placa-mãe, que garante-se que vai funcionar. Pode acontecer que de repente você tá com mais módulos de memória, tô com 4 módulos e isso aí bota uma carga em cima da controladora e ele não tá conseguindo aplicar aquele XMP. Então ele treina aquela memória toda vez, enrosca e aí só quando ele volta que ele funciona, porque daí ele não tá funcionando com o XMP. É fácil descobrir, vai lá no gerenciador de tarefas e procura ali, clica em memória, você vai ver que o clock da memória às vezes tá mais baixo. E às vezes ele tenta fazer isso toda vez, ele trava nesse processo, então você vai ter que ir lá e fazer ajustes na sua memória, você vai ter que dar um clear CMOS ou de repente você vai ter que atualizar a BIOS e configurar de novo o seu XMP. Mas sabia que tem um jeitinho bem simples de diagnosticar o que tá acontecendo com o seu PC que às vezes nem liga? Pois é, eu vou mostrar pra vocês. A maioria das placas-mãe tem esses carinhas aqui, ó, são os debug LEDs. O que são esses debug LEDs aqui? Bom, quando ele inicia, ele vai fazer uma sequência, né, acendendo e apagando ou mudando as cores desses LEDs. E para que eles servem? Justamente para determinar o CPU, DRAM, VGA e boot, em qual parte do processo a sua placa-mãe se encontra no momento. E quando ele encontra qualquer tipo de problema, ele vai acender um LEDzinho desse aqui, ou vai mudar a cor dele, ou vai manter ele aceso. Normalmente ele mantém aceso. Por exemplo, fez a sequência de boot e voltou para o CPU. Significa que tem algum problema com o seu CPU. Não necessariamente com o CPU, mas pode ser relacionado ao seu CPU. Pode ser uma questão de BIOS que não está compatível, pode ser um problema com o seu CPU, mais alguma coisa relacionada a essa área. Quando ele para na DRAM, pode ser o que eu falei para vocês, ele não está conseguindo bootar com esse clock, e aí você precisa testar a memória. Você pode simplesmente trocar, né, os módulos, tirar esse módulo, testar com um módulo só, mudar os slots que você está utilizando, e aí você vai ver se isso aqui vai mudar. Às vezes ele trava na VGA, e aí pode ser o que eu falei para vocês, de repente, olha, não está conectado o cabo, alguma coisa do tipo, a placa de vídeo está mal encaixada, ou de repente o seu gráfico não está funcionando, ou de repente você cometeu um outro erro que eu vou mostrar para vocês já já. Calma aí, segura aí, deixa o like. Deixa o like aí. Deixa o like. Ou ele pode simplesmente travar no boot. E aí, para cada uma das situações, você vai tomar medidas diferentes. Então, depois que você descobre em qual área que você está tendo problema no seu PC, você pode diagnosticar melhor. Você não precisa ficar mais olhando para todo lado. Basta você ir exatamente onde está acontecendo o problema e tentar resolver. E uma das formas mais fáceis de acabar com esse problema, de repente, de incompatibilidade de XMP, a memória, alguma configuração que você fez que não está encaixando muito bem, é dar o tal do Clear CMOS. Algumas placas-mãe vão ter um botão na parte traseira aqui do painel que vai estar escrito
escrito lá Clear CMOS. Outras você vai ter um botão interno, enquanto que as mais simples você vai ter que fazer a moda antiga. A moda antiga é olhar dentro do seu PC e identificar. Normalmente fica na parte de baixo, ou aqui, ou próximo da bateria, tá vendo a bateria aqui? Ou de repente aqui embaixo, ó, como nesse caso, tá escrito CLR CMOS. Aí o que você vai fazer? Vem aqui com uma chavezinha e fecha o contato entre as duas, tá vendo? As duas conexõezinhas aqui, as duas perninhas, você fecha contato. Quanto tempo? Ah, fica aí um tempo, né, meu? Já tá aqui mesmo, fica aí. Normalmente uns 15 segundos é o suficiente, mas fica um tempo. Depois que você fez isso, ele vai simplesmente apagar a memória das configurações, tá? Você não vai perder nada do seu SSD, nem nada, você só vai perder das configurações que estão aqui de BIOS. Então tudo que você fez de configuração de XMP e tal, você vai ter que fazer de novo. Às vezes você mudou a ordem dos discos, né, de boot, aí você vai ter que fazer de novo. Uma outra forma é você tirar a sua bateria. De repente isso não resolve, e eu já precisei fazer, tá? Tira a bateria, aí você vem aqui, ó, tem uma travinha do lado, você empurra com a chave e vai saltar a bateria. Tirando a bateria, o que acontece? A placa-mãe ela não consegue mais memorizar as informações que você colocar aqui para configurar tudo que você tiver na BIOS. Então tudo que você fizer de configuração ela vai perder. Então tirou a bateria, ela perde. E o Clear CMOS é basicamente isso, ele fecha um curtozinho na bateria para ela... Ai, esqueci! Depois você pode, eu já precisei em alguns casos, inclusive, dar boot sem a bateria, e aí sim ela limpou de vez a memória, e depois desliga o PC, insere a bateria aqui de novo, aperta ela até cair para baixo da travinha e pronto, tá memorizado. Esse é o Clear CMOS Hardcore Raiz. Eu mostrei para vocês o Debug LED, mas tem um outro tipo de Debug LED que é um painel. Esse painel era muito comum, infelizmente está indo só para os modelos Premium. Esse Debug LED ele mostra para você códigos. Esses números que aparecem aí são códigos do que ele está testando naquele momento. Então C1, B0, AO, enfim. O AO normalmente é tipo all ok, tudo certo. Mas você pode procurar o específico da sua placa-mãe. Se tiver esse Debug LED, é sempre bom você prestar atenção para ver. Se ele ficar rodando um número repetindo várias vezes, pode ser que ele está preso naquela verificação. Enfim, tem vários códigos para você identificar e é só você ir lá no site da fabricante da placa-mãe e procurar. Porra, mas isso aí é coisa de burguês, né? Você tá de sacanagem. Eu tô com meu kitzinho aqui, ó, bem antiguinho, o PC não tem nem Debug LED, não tem o LEDzinho, não tem nada. Como é que eu vou saber qual que tá dando problema? É muito fácil. Tem esse carinha aqui, ó, o bom e velho speaker, ou alto-falantezinho. Lembra que aqueles PCs antigos que ligavam fazia pip? Aqueles compact velho, aquelas coisas? Pois é, o bip era esse alto-falante aqui. E esse bip ele não era à toa. O bip é basicamente o Debug LED, só que em áudio. E aí o que você faz? Você vai pegar um alto-falantezinho, isso aqui vinha antes nas placas-mãe, hoje em dia já é bem mais raro você conseguir no case ou na placa-mãe, mas é bem barato. Aliás, se você chegar numa loja de informática, acho que os caras dão isso aqui de mãozada. Então você vai instalar, mas onde? Minha placa-mãe não tem lugar para instalar isso, só que ela tem. Tá vendo esse SPK aqui na sua placa-mãe? SPK quer dizer speaker, exatamente, que é coincidentemente o que tá nesse carinha aqui, ó, o speaker. E ele é literalmente um falantezinho. E para instalar é só você procurar na localização da sua placa-mãe onde coloca o speaker, ir lá e fazer a instalação, assim como você coloca qualquer painel frontal, qualquer coisa do tipo. E aí quando você ligar, ele vai fazer uns códigos sonoros. Esses códigos sonoros, as formas do bip, ajudam a identificar qual tipo de problema está tendo no seu PC. Se ele não está dando vídeo, ele pode dizer para você se é um problema com a sua placa de vídeo, se é um problema com a sua memória, um problema com o seu CPU. Mas como é que eu vou saber dessa comunicação aí em código Morse do PC comigo? Pois é, o PC está falando com você e ele tem um manual de instruções. Procura no manual de instruções da fabricante. Cada fabricante tem ali uma sequência de códigos para você entender qual é o problema que está acontecendo. É esse aqui, só os velhos que vão lembrar, né? Mas talvez nem você que é mais velho tá lembrando de usar isso aqui. O speakerzinho, ele é uma ferramenta muito importante para você diagnosticar os problemas. Inclusive, uma situação muito comum é o post travar, porque a sua BIOS não reconhece o processador. Toda placa-mãe tem uma lista oficial de CPUs suportados, que você encontra no site da fabricante. Algumas placas-mãe vão apresentar a falha só acendendo o LED da CPU. Outras que não possuem o debug LED podem apresentar os bips do alto-falante que eu falei aqui, ou de repente acender um LEDzinho. Vamos pegar aqui um exemplo, a ASRock B850 Steel Legend Wi-Fi. Ela suporta oficialmente processadores Ryzen 7000, 8000 e 9000, mas só a partir de determinadas versões de BIOS. Se você tentar ligar um Ryzen 9000 numa placa-mãe com BIOS antiga, ela pode simplesmente não dar sinal. E isso aí não é exclusivo de AMD, do lado da Intel também acontece. Eu vou dar um exemplo aqui no socket LGA 1700, que passou por várias gerações, 12ª, 13ª e 14ª. Se você colocar um processador de 14ª geração numa placa-mãe que nunca recebeu atualização de BIOS, ele também não vai ligar. Isso já aconteceu com a série Z690, por exemplo, que precisou de update aí para suportar processadores mais novos. E para complicar mais, teve casos aí reportados recentemente de placas AM5 com BIOS antigo causando falha física em processadores Ryzen 9800X 3D. Então a ASRock precisou lançar uma atualização emergencial em 2025 para corrigir isso. Então a dica
que eu deixo aqui é sempre muito clara. Primeiro, antes de montar o seu PC, confere aí a lista de compatibilidade para saber se o CPU que você vai instalar na sua placa-mãe é compatível com ela. Lembra que, apesar deles serem compatíveis, por exemplo, pegar aí uma B350 para colocar um Ryzen 5000, você precisa atualizar a BIOS para você conseguir utilizar. Senão você vai ligar o processador e ele simplesmente não vai dar vídeo e vai acusar um erro para você. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse update, dá uma conferida lá porque é um tópico à parte e é muito importante. Isso vai acontecer não só em plataformas antigas, como em plataformas mais novas que recebem atualizações de CPUs, mas que a placa-mãe, apesar de ter compatibilidade de socket, ela não tem compatibilidade de BIOS. Isso é mais comum do que você imagina, pode estar acontecendo com você nesse exato momento. A solução pode ser uma atualização de BIOS, se você tiver o BIOS Flashback ou qualquer ferramenta possível para você fazer atualização, como por exemplo nessa placa-mãe, que você tem um botãozinho onde você não precisa sequer de vídeo para fazer a atualização, você vai instalar a BIOS num pendrive, colocar na porta indicada, apertar o botão. Ela vai fazer a atualização de BIOS automaticamente e resolver esse problema. Agora, se a sua placa-mãe for mais básica e não tiver esse recurso, que é um grande problema, aí você vai ter que partir para a moda antiga, que é colocar um CPU que seja compatível com a primeira versão de BIOS dessa placa-mãe para ter certeza, fazer a atualização de BIOS e aí sim voltar com o seu processador. E aproveitando que eu falei de BIOS, lembra que eu falei que às vezes demora muito para iniciar o seu PC? A gente vai entrar aqui agora num outro ponto importante, que é o Memory Context Restore e o DRAM Power Down. Mas o que é isso aí afinal, né? Que nome complexo. O Memory Context Restore, ou MCR, ele basicamente guarda os parâmetros de memória que já foram validados num boot anterior. Sem ele, a placa-mãe precisa treinar a RAM toda vez que você liga, então por isso que ele fica demorando tanto para fazer a inicialização. Com ele ativado, ela usa dados salvos e pula direto para a inicialização. O resultado é que o tempo do boot pode cair de minutos para menos de segundos em muitos casos. Já o DRAM Power Down é um recurso de economia de energia que desliga os módulos de RAM em estado ocioso. Ativar os dois juntos costuma acelerar bastante a inicialização em sistemas AM5 com DDR5, mas vai um alerta aqui bem importante. Nem sempre o sistema fica 100% estável com o MCR ativado. Alguns usuários relataram travamentos com crashes aleatórios e principalmente se a memória está com overclock ou se o perfil Expo não foi bem ajustado. Se isso acontecer, o recomendável é desativar o recurso e deixar o treinamento normal, mesmo que demore mais. O importante é a estabilidade. Em qualquer caso, sempre mantenha a BIOS atualizada, porque as versões novas do Agiza, Giza, o microcódigo, eles melhoram esse comportamento. Um outro ponto que pode estar gerando instabilidade, desligando, travando o seu PC, é a quantidade de módulos de memória. Você pode, obviamente, popular todos os módulos de memória e utilizar, mas é bom lembrar que dependendo do clock que você está utilizando na memória, ou perfil XMP, Expo, DLCP, isso aí pode estar dificultando na hora de fazer o boot, porque gera mais instabilidade, afinal você gera uma carga mais pesada em cima da controladora de memória. E apesar de oficialmente suportar, não quer dizer que isso vai deixar estável. Uma forma de testar é simplesmente você desativar o XMP e tentar usar sem. E aí, se ficar estável, não ter mais esses problemas, pode ser um indicativo de que a controladora estava tendo muita carga em cima dela. E aí você pode tentar um perfil Expo XMP mais baixo ou ajustar manualmente para que você tenha mais estabilidade no sistema. É claro que os travamentos e telas azuis também podem ser por conta da sua memória RAM. Uma forma fácil de testar é você simplesmente desinstalar os seus módulos de memória e testar com um módulo só em diferentes slots. Então você vai lá, coloca num slot, testa, coloca em outro slot, testa e vê se de repente diminui, porque os slots eles estão em canais de memórias diferentes. São só dois canais, é dual channel, mas conforme você pula eles estão em canais diferentes. E mesmo o próprio slot pode estar com defeito, ou mesmo o módulo de memória. E já que você chegou até aqui, um bônus. Às vezes o PC liga, as luzes acendem, as ventoinhas giram e você não tem imagem. Sabe por quê? Porque você ligou o cabo de vídeo na saída da placa-mãe, meu filho. Pelo amor de Deus, você acabou de montar o PC e esqueceu que você tem que ligar é na placa de vídeo, não é na placa-mãe. Ah, pelo amor de Deus, pô, tá zoando, né? Não, acontece. Confere aí, ver se não aconteceu. Porque às vezes é força do hábito. Mas calma, não é só isso daí. Isso aí eu sei que é simples. Mas tem uma outra que é um pouquinho mais complexa e tá ligado diretamente à questão do cabo. Vamos supor que de repente você fez um upgrade ali do gráfico integrado. Você estava utilizando ali uma APU, utilizando um processador com gráfico integrado. Você conseguiu comprar a placa de vídeo. Instalou a placa de vídeo e colocou o conector na placa de vídeo certo. Agora que você tinha colocado errado, né? Força do hábito. Coloca na placa de vídeo e mesmo assim não tá dando vídeo. Fala, não, pera aí, mas aí, será que minha placa de vídeo tá com defeito, tá com problema? Na
Na verdade não, o que pode estar acontecendo é que o sistema está simplesmente forçando a inicialização pelo gráfico integrado ao invés da placa de vídeo dedicada. Então eu digo que você entre na BIOS e configure para automático ou para GPU dedicada. Se for muito difícil para você, se for uma coisa muito avançada, tenta dar o Clear CMOS se tiver o botão, se for uma coisa fácil para você, ou de repente remover a bateria, porque daí ele vai colocar no modo automático. Talvez você nem tenha mexido isso, ou quem montou o PC mexeu nisso para você e estava configurado para forçar sempre no gráfico integrado. Tem algumas configurações que as pessoas fazem de repente para maximizar ou otimizar ali, né, o uso para gráfico integrado, e isso pode prejudicar, né, de repente, ou atrapalhar na hora da instalação de uma placa de vídeo. Então você pode dar o Clear CMOS, mas é bom lembrar que depois você vai precisar configurar de novo o XMP, a ordem dos discos e o que mais você tiver alterado anteriormente. Um bom teste é, não deu vídeo na placa de vídeo, tenta o gráfico integrado, conecta na placa-mãe, mas isso se o CPU tiver gráfico integrado, né, senão você não vai ter como cometer esse erro também. Mas, supondo que você estava com uma APU ou um processador com gráfico integrado, você pode simplesmente colocar no gráfico integrado e ver se o sistema não está forçando para o gráfico integrado. Isso acontece bastante, principalmente com uma RTX 50. Às vezes você vai instalar o driver e desaparece o vídeo. Então fica uma dica, se você está com uma RTX 50 e de repente sumiu, você está entrando em desespero, fala, nossa, eu mandei atualizar o driver, deu problema, ou instalei e não está aparecendo o vídeo, liga no gráfico integrado se o seu processador tiver, porque pode ser que ele está passando pelo gráfico integrado. E aí quando tiver no gráfico integrado, você pode fazer a instalação do driver da sua placa de vídeo. Você vai ver que ele reconhece a placa, mas por algum motivo tem alguns bugs que acabam não passando para o vídeo dedicado. Então fica aí uma dica adicional para você que ficou até agora e inclusive lembrou de deixar o like, eu tenho certeza que você deixou o like. Então recapitulando, a gente começou aí pelos cabos, os LEDs, aí a gente passou pelas proteções de fonte, a gente verificou superaquecimento, a gente viu como que o boot pode demorar em builds novas, a gente entendeu os problemas de compatibilidade de BIOS, falamos sobre o Memory Context Restore e o DRAM Power Down e fechamos aí com os clássicos erros de cabo de vídeo ou de conexão. Se nenhuma dessas dicas resolveu, deixa aí nos comentários qual que é o seu problema específico, o que está acontecendo, para ver se a galera pode te ajudar, se eu consigo te ajudar e principalmente para que a gente possa trazer mais vídeos aqui tentando ajudar vocês a resolverem esses problemas que acontecem no dia a dia. Deixa aí nos comentários e se você não conseguiu resolver de jeito nenhum, eu vou dar uma dica adicional. Essa é só para quem ficou até o final mesmo. Vira membro aqui do canal. Virando membro do canal, você participa do nosso grupo do Telegram. E lá no grupo do Telegram, a nossa comunidade pode ajudar melhor você nesse problema que você está tendo. É só clicar no botão Seja Membro, vai lá na aba Comunidade do nosso canal do YouTube e lá vai ter um link específico que é só quem é membro que consegue ver e aí você participa do nosso grupo do Telegram. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.